Olha só, acredite você ou não, existem 4 principais fatores que te levam a perder grana do seu rico e suado dinheirinho, aquele dinheirinho que você ganha todo mês, independente da fonte. Se você é um CLT, se você está em economia informal, existem 4 fatores que atrapalham muito. Eu vou falar deles aqui de uma forma rápida e durante a semana eu vou entrar no detalhamento de cada um deles. O primeiro fator é a má gestão financeira da sua grana. Atrapalha tudo, atrapalha a sua vida. Você tem que ter uma boa gestão para que você possa saber aonde você coloca e o que você faz com seu rico e suado dinheirinho. O segundo fator são os erros de investimento. Muitas vezes as pessoas acham que elas conseguem investir sem ter conhecimento e aí elas acabam botando a grana, achando que a grana vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, e isso não acontece. Então, erros de investimento fazem o seu dinheiro cair pelo ralo. Outro fator na realidade são fatores externos. A gente não tem controle sobre eles e eles criam ainda um problema maior quando a gente não tem uma boa gestão da nossa grana. Então, a gente tem que entender um pouco da economia, como é que tudo está funcionando, para saber a hora certa de colocar a nossa grana, de comprar algum produto, de comprar um serviço, de repente puxar a manete, segurar um pouco, não fazer nada, esperar um próximo momento. Então, fatores externos atacam, influenciam diretamente o resultado das nossas economias. E por último, e eu considero o mais importante, é a falta da educação financeira. Quando você não tem uma base de educação financeira, você acaba sendo levado por caminhos que você não quer, gastando dinheiro que você não tem, para alegrar os olhos de quem não está nem aí para você. A educação financeira é extremamente importante. Ela vai te tirar desse mundo da ilusão, vai te colocar com o pé no chão e você vai passar a ter uma vida regrada. Como eu falei, durante a semana eu vou abordar cada um deles, mas fica aqui esses 4 fatores que impactam diretamente o resultado do seu rico e suado dinheirinho. Até a próxima. Olha só, dentre esses 4 fatores que te fazem perder dinheiro, o primeiro deles é a má gestão. E o que significa a má gestão da sua grana? Falta de planejamento. Você não ter um orçamento detalhado, com metas definidas, claras, discutidas no seio da família, ou se você é solteiro ou solteira, você saber exatamente aonde você vai colocar a sua grana. Olhar as áreas aonde você pode economizar. A gente às vezes faz um monte de assinatura de um monte de coisa, trabalha o dia inteiro, vai para a universidade, para a faculdade à noite, dorme e aí só usa aquilo uma vez ou outra. Então, às vezes, um plano gratuito é mais vantajoso do que um plano pago. Às vezes a gente coloca uma capacidade de internet muito além daquilo que a gente precisa, ou seja, ter esse controle detalhado vai te ajudar muito a fazer uma boa gestão financeira. Evitar as compras por impulso. A gente está ali numa situação, às vezes não pensa muito, fala, peraí, estou precisando disso. Na realidade, às vezes você não está nem precisando. Então, sabe, cortar um pouco desses desejos imediatos, impulsivos que a gente tem em determinadas situações. Dá uma olhada no real impacto que aquilo vai ter nas suas finanças. Então, eu já fui para um determinado lugar, eu preciso voltar lá porque o meu primo vai ou a minha prima vai, uma viagem, eu vou gastar uma grana que não estava prevista. Eu vou rever aí os parentes e tal, tem um tempo. Bacana, tem um objetivo, tem uma história, é legal, mas tenta baixar aí a impulsividade. E aí já linka para uma situação que é o excesso de lazer. A gente, eu estou estressado, eu preciso relaxar. Estou estressado, eu preciso relaxar. Peraí, estressado todo mundo tá, você é apenas mais um. Se você não está aguentando o tranco, aí você tem que buscar outros caminhos, mas presta atenção, o excesso de lazer vai te levar a uma má gestão financeira.
Se você não tem um planejamento das suas despesas fixas, os impostos, aluguel e tal, dali para frente tudo vira uma bagunça. Então, saber quanto você gasta é muito importante. E isso linka ao controle de gasto. Você tem que ter um controle de gasto, saber a hora de colocar a sua grana, saber aonde não colocar, saber a hora de segurar a manete. E por último, mas não menos importante, você tem que criar uma reserva de emergência, porque incidentes acontecem, acidentes acontecem, problemas acontecem com todos nós. Então, se você não tem uma graninha ali, uma reserva, e eu não estou falando aí no caso de perder emprego, não, outras situações, saúde, um esquecimento de uma conta que às vezes a reserva pode te ajudar, não é para isso, mas ela pode te ajudar. Uma situação adversa que você passe na família, você vai ajudar uma outra pessoa, você tira da tua reserva, ela te paga, você recoloca. Ou seja, não ter uma reserva de emergência cria uma dificuldade ainda maior quando se trata da má gestão do seu dinheiro. Então, dá uma olhada, vê aonde você está falhando, tenta corrigir o mais rápido possível para que você possa, então, não cair nesses 4 fatores que fazem você perder dinheiro. Beleza? Tem mais. Olha só, o segundo fator que te leva a perder grana são os erros de investimento. Por quê? Porque, olha só, se você investir sem conhecimento, a tendência natural é de você perder grana. Você tem que conhecer um pouco daquele mercado, um pouco daquele investimento que você quer destinar seu rico e suado dinheirinho. Caso contrário, a chance de você transferir a sua grana para a conta de outro é muito grande. Então, conhecimento é a base de tudo. Outro erro muito grande é você seguir modismo. Então, você vai lá, você segue um determinado gestor financeiro, influencer, e aí ele fala, esse ativo aqui vai bombar. Fazem aquelas capas muito bonitas e garantem para você que você vai ganhar dinheiro. Você vai cegamente, pega uma parte da sua grana, coloca naquele ativo, no dia seguinte ou na semana seguinte ele despenca. Por quê? Você confiou cegamente na opinião. Não. A dica é importante? Sim. Mas você tem que fazer a sua análise, saber primeiramente se está dentro do seu perfil e depois se você tem grana para poder fazer a transferência, se aquele ativo realmente tem aquela tendência. Pode ser um vídeo antigo que você está assistindo hoje e muitas vezes não percebeu. Então, pausar o vídeo, abrir lá a planilha, seja lá qual a forma de avaliação que você utiliza, olhar, falar, opa, interessante, busca mais informação, faz uma pesquisa, aí sim você pode começar a investir. Seguir modismo, tá por fora. Não diversificar sua carteira, pegar toda a sua grana, colocar num ativo só ou num formato de investimento só. Muito risco. Então, você tem que buscar ter 2, 3 tipos de investimentos diferentes, talvez um de baixíssimo risco, segurança, um de médio risco e talvez, se você não é um investidor assim tão arrojado, pelo menos um de risco moderado para você ganhar um pouquinho mais. Deixar tudo, colocar todos os ovos numa cesta só é furada. Não acompanhar o mercado, ou seja, você tem que estar dando uma olhada, tem que estar antenado, tem que estar acompanhando as pessoas que falam sobre investimento aqui nesse canal. E aí você tem que estar sempre olhando para si. Qual é o meu perfil? Qual é o meu objetivo? O que o mercado está dizendo corresponde ao que eu quero? Se não for, simplesmente descarte. Absorva como conhecimento, mas não tome nenhuma ação. Vender investimentos precipitadamente. O mercado espirra, você, opa, peraí, está em queda, vou vender. Ah, está em alta, vou comprar. Não. Você tem sempre que ter a sua análise, entender se é vantajoso vender naquele momento, se é vantajoso comprar, tem o efeito manada, um começa a vender, um monte vai atrás e vende, um começa a comprar, um monte vai atrás e vende. O mercado é cruel.
Os investimentos de alto risco, o mercado é muito cruel, então não siga a manada, faça a sua avaliação, porque vender precipitadamente ou comprar precipitadamente pode te levar a perder grana. Por último, mas não menos importante, emoção. Não se deixe levar pela emoção. Então, investir é razão. Muitas vezes você ganha, muitas vezes você perde, mas você tem que ter essa consciência. Por isso você tem que segmentar a sua carteira para que você tenha investimentos seguros, que praticamente você não vai mexer, que eles ali são feijão com arroz. Vai cair a grana de qualquer maneira. Você tem que ter investimentos pelo menos com um nível de risco um pouquinho maior, que você vai ganhar um pouquinho mais. E por último, você pode até apostar num investimento um pouco mais arriscado, desde que você tenha conhecimento. Essa aposta não é no sentido de você jogar, é no sentido de você colocar ali um percentual da sua carteira, do seu valor, para você ter uma rentabilidade um pouco maior. Essa é a aposta que eu estou falando. Então, fica ligado e tem mais por aí. Não precisa ser um investidor experiente para ter a certeza de que os fatores externos influenciam diretamente os nossos investimentos, a rentabilidade deles, a periodicidade. Uma hora vem uma taxação aqui, outra hora vem outra ali. As regras mudam a todo momento. A macroeconomia muda, o cenário muda e a gente tem que ficar super conectado. Desses fatores externos, o principal deles, inflação. Por quê? Porque a inflação significa a perda do poder de compra. Cada vez que a inflação sobe, o seu poder de compra cai. Então, tudo tende a aumentar e cria aí um espaçamento muito grande, prejudicando a vida e o nosso investimento do nosso rico e suado dinheirinho. Os juros altos, taxas de juros muito elevadas, prejudicam os empréstimos, os financiamentos e geram endividamento para todos nós que precisamos pegar dinheiro do mercado financeiro. Isso atrapalha demais o nosso controle financeiro. Sem sombra de dúvidas, juros altos combinado com inflação atrapalham demais. As crises econômicas, então, muitas vezes um país tem uma crise, isso afeta um determinado produto, aumenta o valor, a gente tem que gastar mais dinheiro para poder comprar aquele produto. Então, crises econômicas externas ou até mesmo as crises no nosso país geram essa instabilidade, essa insegurança, e isso tende a fazer com que esses fatores externos prejudiquem a rentabilidade dos nossos investimentos. Outra coisa são a emoção. De novo, falar da emoção, esse descontrole emocional. Se você está passando por um estresse, você está ali vivendo um momento turbulento e aí você resolve mexer com finanças, talvez não seja o momento mais adequado, você vai tomar ações equivocadas e isso pode prejudicar ainda mais, gerando ainda mais estresse para você. Então, o momento de investir tem que ser tomado como um momento em que você está pleno, está consciente, está envolvido, está dedicado àquilo para você poder fazer suas análises e colocar o seu rico suado dinheirinho no cesto que melhor lhe convier. E fatores externos ainda, a influência de terceiros, ou seja, muitas vezes você tem pressão de amigos para você entrar no modismo de comprar um carro ou de trocar de casa, ou talvez para você ter um padrão de vida que você não deseja ou que talvez não seja o momento adequado. Desejar, todo mundo deseja melhorar o padrão de vida, mas às vezes você tem um plano diferenciado e o amigo chega para você, bate a porta, fala: cara, vamos fazer uma viagem aí, as famílias e tal, e você vai naquele ímpeto da emoção, fala: pô, peraí, estou enrolado, mas se eu fizer em 10 vezes, 12 vezes, você começa a criar artifícios para poder justificar aquela influência, nesse caso, uma má influência, que te levou a gastar mais dinheiro no momento em que você não podia. Então, você tem que aprender a se blindar
para que esses fatores externos tenham pouca influência. Dizer que não vai ter nenhuma influência é simplesmente mentir. Eles tenham pouca influência na hora de você olhar para os seus investimentos, para a rentabilidade, olhar para a sua carteira de investimentos e falar, pô, peraí, tá mexendo aqui, será que se eu deslocar a grana para cá, eu me protejo? Tem alguma forma de eu me proteger? Posso dolarizar o meu investimento? Talvez não seja o momento. Ou seja, você tem que minimizar a influência de fatores externos na sua rentabilidade, na sua carteira de investimentos. Beleza? Tem mais por aí. Olha só, esse quarto fator, na minha humilde opinião, é o que abrange tudo. Porque se você tiver uma boa educação financeira que começa em casa, deve ser complementada na escola. Então a escola tem uma responsabilidade de ajudar na formação, na educação das crianças, dos adolescentes, até dos adultos. Então, nós poderíamos ter uma situação em que o país se preocupasse muito mais em educar os seus habitantes financeiramente. Seria melhor para todo mundo. Teríamos um país menos endividado, pessoas com menos dívidas, teríamos bons representantes nos lugares adequados, falando de política, pessoas que sabem o valor do dinheiro para cada um de nós. Então, a falta de educação financeira passa por alguns aspectos. Você ignorar o básico do orçamento doméstico, o básico do planejamento financeiro, o básico do investimento. Você desconhecer essa informação básica te leva a todas as outras consequências e, no final das contas, o seu endividamento. Então, entender o que são os juros, o que é uma taxa Selic, o que é um CDB, o que é um CDI, isso aí você tinha que sair da escola sabendo, independente do seu nível cultural. Não importa. Você tinha que saber de uma forma que você entendesse. Talvez você não conseguisse explicar para outras pessoas, mas você ia entender, pô, isso aqui afeta diretamente a minha performance, afeta diretamente a minha grana. Não só na hora do mercado, na hora da compra, na hora de pagar o aluguel. Putz, não vou conseguir fechar a conta do mês. Então, ignorar essas instâncias básicas está diretamente ligado à falta de educação financeira. E, ligado a isso, conectado ali do ladinho, é buscar o conhecimento. Então, se você não teve a oportunidade de ser educado no seio da família e na escola para as finanças, busque você o seu conhecimento para o seu nível. Toda vez que eu falo em buscar conhecimento, é para o seu nível. Então, o que eu tenho, qual é a grana que eu tenho, como é que eu faço uma boa gestão. Eu sempre falo aqui que eu conheço muita gente rica, endividada, e conheço muita gente pobre que vive bem. O rico talvez continue viajando, só que ele só está aumentando o bolo da dívida dele. E o pobre faz talvez uma viagenzinha mais curta, não faz na mesma frequência, mas ele vive bem, se veste bem, come bem, educa os filhos bem, porque ele tem uma gestão e muitas vezes é no lápis e no papel. Então, buscar o conhecimento é fundamental para que você combata a falta da educação financeira. Beleza? Se liga nisso. São 4 fatores. Esse aqui é o 4º fator. Tem mais um vídeo para frente, onde eu vou colocar algumas dicas bônus para poder juntar esse pacote e trazer para você algumas dicas que seriam um resumão desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Beleza? Tem mais por aí. É claro que eu não podia fechar esse vídeo sem deixar umas dicas para você. Então, independente de onde você esteja, no seu nível de educação financeira, no seu nível de investimento,
no seu nível de risco, sempre tem alguma coisa que você pode absorver. Vamos lá, direto ao assunto. Organize-se financeiramente, organize as suas finanças, crie um orçamento detalhado, acompanhe os seus gastos. Não adianta, no 1º de janeiro, aquela promessa de ano novo, você vai lá, baixa aquela super planilha, começa a preencher e esquece o resto do ano. Os meses vão se passando, as semanas vão se passando e você não olha mais o seu orçamento financeiro. Tem gente que faz isso todo ano e depois reclama porque está endividado. Defina as suas metas financeiras, tenha objetivos claros. Eu vou viajar tal prazo, eu vou fazer um curso tal prazo, eu tenho que gastar até tanto do meu salário, eu tenho que economizar tanto, eu tenho que me presentear. Tenha metas financeiras, tenha objetivos. Isso dá a você uma luz muito grande, não é no final do túnel, é dentro do túnel. Ilumina o seu caminho e aí você não vai sofrer, ou até pode sofrer, mas não vai se deixar influenciar pelas ações externas. Evite as compras por impulso. Passear no shopping é muito legal, todo mundo gosta. Eu particularmente não sou muito chegado a shopping, gosto de lugar aberto, mas beleza, você gosta, vai lá, se diverte. Agora, aprenda a olhar, sentir ali a vontade e falar, não, eu vou me programar para comprar esse relógio, eu vou me programar para comprar esse sapato caro, essa bolsa. Eu não tenho nada contra isso, acho que você merece, mas não compre por impulso. Se você já tem uma dívida em andamento, não compre por impulso, não faça uma dívida maior, simplesmente porque você se empolgou ou simplesmente porque alguém indicou para você. Eduque-se financeiramente. Eu já falei isso aqui várias vezes, não vou nem repetir. Buscar conhecimento é fundamental. Diversifique os seus investimentos. Uma hora o ouro está dando resultado positivo, o dólar está em baixa e vice-versa. Uma hora renda fixa está bem, outra hora renda variável está melhor. Eduque-se financeiramente, diversifique seus investimentos para que você tenha sempre ali um resultado positivo. Consulte um profissional, pode ser o gerente do seu banco, mas chegue para ele preparado, tendo conhecimento. Não vá lá perguntar, vá lá conversar. Olha, eu tenho uma grana aqui, queria que você me apresentasse oportunidades. Não feche naquele momento, leve as oportunidades para casa, faça a sua pesquisa, busque os seus gurus das finanças e aí sim você volta lá no seu banco e fala, ó, eu quero seguir esse caminho por conta disso, disso e disso. Você concorda? O que você acha? Lembre-se sempre que ele é um cara que defende o banco. Então você é uma presa fácil, mas se você quer fazer negócio naquele banco, chegue preparado para conversar com o seu gerente. Crie uma reserva de emergência. Isso aí é o básico do básico do básico do básico. Não tem mais o que falar. Crie uma reserva de emergência. E afaste-se das emoções, sejam elas na hora que você está investindo, sejam elas na hora em que você vai começar a investir, sejam elas na hora que você tem aquele impulso para comprar algo que muitas vezes você nem precisa, só porque é um modismo, só porque o colega indicou, ou porque surgiu do nada e você entra naquele embalo e quer gastar o seu rico suado dinheirinho. Gaste sim, premie-se, você merece, a sua família merece. Pense nisso, siga essas dicas, organize-se. Espero que você tenha gostado dos problemas e das dicas de solução. Até a próxima.